Maurício, seja bem-vindo à nossa programação da BMC News. Muito bom dia para você. Bom dia para vocês, tudo de bom. Obrigada. Maurício, eu queria começar já falando contigo um pouco mais sobre o desempenho da Bolsa neste mês de maio. Começamos em queda ali, mas tem agora já acumulado uma alta na casa ali dos 5%. Queria entender um pouco mais a sua visão também para o cenário, este cenário de alta, se você acha que o ambiente pode realmente estar melhorando, trazendo aí gatilhos para mais altas. Acho que a gente tem que analisar não só maio, mas a dupla de meses abril-maio, né? A gente teve uma melhora muito significativa dos ativos de risco, e isso fundamentalmente não quer dizer só para a Bolsa, né? Se vocês avaliarem, se a gente olhar no mercado, o índice de fundos imobiliários, que é o IFIX, o Small Cap, o Ibovespa, e principalmente os títulos públicos indexados à inflação, as NTNBs, né, que pagam IPCA mais um prêmio, teve uma tomada de um fechamento de risco, uma tomada de prêmio muito grande. Né? A gente está falando aí de evoluções aproximadamente do IFIX, do Ibovespa e do Small Cap, mais ou menos equivalente entre 8% e 10% do começo de abril, aí, comecinho de abril até agora. Então, foi uma melhora geral, não tem nada solucionado, né, no âmbito fiscal, alguma coisa do tipo, mas os ativos estavam muito depreciados. Então, existia um preço muito depreciado em relação ao histórico, ainda estão, né, mas o mercado teve essa primeira, digamos assim, essa primeira pernada de melhora e fez com que os ativos todos melhorassem bastante. Fluxo para a Bolsa de investidor institucional interno não começou ainda, mas se as NTNBs, os títulos públicos indexados à inflação, não pagarem mais a famosa meta atuarial, que a grande maioria tem, que é IPCA mais 5,5, mais 6, o fluxo vai começar a vir para a Bolsa. Então, aí a Bolsa pode continuar melhorando, dado que não existe mais alternativa para se bater essa meta atuarial, e esses agentes têm que ser obrigados a tomar mais risco e alocar dinheiro em renda variável. Então, pelo próprio fluxo, a gente pode dizer que a Bolsa pode continuar se apreciando, e mesmo não tendo nada solucionado com relação a fiscal, né, arcabouço, alguma coisa do tipo. Outro indicador importante que o mercado olha e que o Banco Central direcionou muito para os agentes é o IPCA esperado no Boletim Focus, né? Então, são duas semanas seguidas que o IPCA 2024, que é onde o Banco Central, o horizonte dele que ele está olhando, caiu 0,02 na estimativa, é muito pouco, é marginal, mas mostra uma mudança de tendência. Então, não é aquela ancoragem que o Banco Central espera, mas começa essa mudança de tendência. A partir daí, você vê que a gente percebe que teve uma melhora muito grande dos ativos. Né? Isso, quer dizer, em 2 semanas, aí, se vocês virem, eu coloquei abril e maio para a gente analisar, mas as últimas 2 semanas a Bolsa, acho que foram 11 pregões e subiram em 10, né? Teve uma realização, acho que ontem, e subindo devagarzinho, quer dizer, não mostra aquela volatilidade, está mostrando uma certa constância na melhora, porque sim, o ambiente está melhorando para os ativos de risco, né? De novo, batendo que no fiscal não está nada resolvido, né? Esse acho que é um ponto importante até, viu, Maurício? A gente estava discutindo agora há pouco este assunto e acho que um ponto importante, o próprio mercado está ali analisando, né, exatamente que possa ter ali 80 bi fora do teto ainda, né, por conta, apesar que o governo fala que são 10 bi, mas nas contas ali do mercado acabam dando ali 80 bi. De alguma forma, você não acha que esse risco fiscal ainda está sendo um pouco subestimado pelo mercado com esta reação? Não acho, sabia? Eu acho que ele foi superestimado pelo mercado. Eu acho que no primeiro momento o que o governo apresentou foi bem ruim, o mercado não gostou, o Congresso acertou e temos uma fórmula melhor. Não é a solução de tudo,
né? E temos também, lógico, que logo depois entrar com a reforma tributária, que é uma discussão muito maior. Eu acho que estava superestimado esse risco, e a gente, quando olhava os múltiplos das ações da Bolsa, a gente estava em níveis de 2008, ponto de 5 vezes na história mais barato, e a gente tem visto o resultado das empresas aqui. Tem empresas, a gente tem que sempre citar que as empresas da Bolsa são as campeãs, né? Quem chegou na Bolsa são as campeãs aí nos seus setores, né? Lógico que tivemos problemas com Light e Americanas, que no índice acabaram não repercutindo, porque a Americanas tinha uma participação pequena, e a Light nem fazia parte do Ibovespa, fazia parte do Small Cap, e também já está fora. Quando entra em RJ, ela é automaticamente tirada do índice. E outra coisa importante, o índice teve esse desempenho com a Vale caindo 20%, né? E a Vale é o maior papel do índice do Ibovespa, com 15% de participação. Então, ou seja, o pacote de ações de mercado interno, que são muito vinculados à taxa de juros, e a taxa de juros futura também, se você olhar a curva a termo da taxa de juros, né, os TIs futuros 2024 até 2030, ela deu uma arrefecida, né? E isso faz com que as contas de fluxo de caixa descontado nos modelos dos analistas, faz com que as ações, o preço target das ações subam. Então, assim, nos últimos 12, 24 meses, existiam ações que caíram 90%, 95%, 80%. Então, uma melhora de 10%, 20% não é nada, né? Eu dou um exemplo claro, por exemplo, a Edux, do setor de educação. Esse mês está subindo 60% a ação, né? Ela depende muito de um cenário macro doméstico, e estavam totalmente subavaliadas, né? Esse ajuste de 60%, se você for ver da onde a ação partiu, né, na queda, ainda falta muito para ser recuperado, né? Então, eu acho que o ambiente melhorou, não está solucionado, a Bolsa não vai para 130 mil, 150 mil pontos de uma hora para outra, mas esse ajuste precisava acontecer. A gente estava tendo um fluxo também muito negativo nos fundos de ações, e os gestores estavam sendo obrigados a vender ações, né? Eu aqui sofri na pele. Então, você gosta da empresa e tal, a Bolsa está caindo um dia 2%, você tem um resgate de 5% do fundo, 5, 10, 15 milhões, você tem que vender a ação, né? Então, esse fluxo, pelo menos de saída, pode ser estancado um pouco e começar a reverter. A hora que o fluxo realmente reverter e a gente começar a ter um horizonte de corte de juros, aí a Bolsa vai melhorar, né? Então, de novo, a gente não está com o fiscal solucionado, mas quem olhar só isso, talvez perca o bonde da melhora dos ativos, né? Porque tem toda uma discussão, né, de quanto que é a dívida, tem as reservas lá fora, que tem gente que considera, tem gente que não. Eu não sou economista para fazer esse tipo de discussão, né? Mas a gente tem que ver muito o que vai acontecer com esse pacote do arcabouço e depois a reforma tributária, né? Maurício, eu vou trazer aqui para a nossa conversa Alan Gani, chegando aqui com a gente também. Tem perguntas para o Maurício, fica à vontade, Gani. Fala, Maurício, bom dia, tudo bem? Eu peguei aí a sua explicação dizendo que a curva de juros diminuiu bastante, né? Então as taxas de juros, tanto curtas quanto longas, elas caíram, provocou uma grande melhora aí no mercado de renda variável como um todo, né? Pelas explicações aí, ótimas explicações que você trouxe. Agora, a gente já vê algumas movimentações no Congresso Nacional, abrindo espaço novamente no fiscal, com, segundo o mercado, possíveis gastos de 40 bi para 2024 e 40 bi para 2025. Até que ponto uma piora fiscal como essa pode impactar no mercado de ações ou não? Quer dizer, os múltiplos ainda estão tão baratos que mesmo assim vale a pena entrar nesse mercado. Então, essa discussão, né, do que acontece na política e no fiscal com relação à renda variável, né, a gente trazer algo que é quase totalmente político, lógico, mas é econômico. Uhum. É difícil você correlacionar, né, o mercado de ações. A gente aqui, o nosso trabalho é olhar como a curva está, né? Então, se a curva, por que então não está solucionado e a curva está fechando, né? Isso é muito
parece até contraditório, né? O que a gente está vendo é que existe um fluxo muito grande de investidor estrangeiro entrando no famoso carry trading, né? Que o cara pega dinheiro lá fora a 4% ao ano e investe aqui a 13,75%. Né? E esse dólar veio para bater 4,90. Há quem diga que ainda com o fluxo pode vir para perto de 4,80, né? Então, assim, a gente tem que ver, porque o mercado, eu vi que os choques, né, a gente pode perceber muito bem isso, os choques que o mercado teve para piora nos últimos 6 meses, desde que o Lula ganhou realmente a eleição e a gente começou a monitorar como que esse governo ia agir politicamente, na economia e tudo mais, os choques para baixo, né, de estresse, foram muito maiores quando veio o choque político, né? O Lula, o presidente, batendo no presidente do Banco Central, criticando taxa de juros, né, essa coisa toda. Então, fez com que o mercado ficasse mais temeroso. A hora que a gente até brinca aqui, né? O Lula viaja, a bolsa sobe, né? Então, parece que não tem tanto atrito do ponto de vista de debate de ideias, e aí o mercado vai ficando tranquilizado e vai tomando mais risco ao longo do tempo. Óbvio, né, que quando você faz a projeção de uma ação ao longo do tempo e a taxa de juros no longo prazo ela diminui, a tua taxa de desconto faz um estrago, né? Um estrago do bem, né? Porque o preço justo daquela ação ela pode dobrar, triplicar em alguns casos, né? Porque existem empresas que têm um fator de crescimento muito grande. E aí a gente começa a olhar isso no índice de small cap, né? Que sofreu muito nos últimos anos, né, em 2 anos. Lógico que nada melhorou assim, absurdamente. A gente hoje está com a bolsa perto do 0 a 0, o índice small cap está um pouquinho positivo, mas como eu chamei a atenção, né, principalmente o IFIX. Acho que se vocês puderem em algum momento mostrar o gráfico do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, é uma reta, é uma diagonal, assim, ele tá subindo todo dia um pouquinho. Isso é melhora do ambiente de taxa de juros, né? O quanto isso, eu acho que vai surpreender o mercado, né, na parte fiscal, é muito difícil. Você tem a compensação na inflação, na queda dos combustíveis, né? Tem muitas balanças, muitos pratinhos, né, que estão sendo colocados em jogo, né? É muito difícil falar assim, poxa, o fiscal de 40 bi vai jogar uma água no chope da bolsa. Eu acho realmente muito difícil a gente ficar jogando contra, né? Então a gente tem uma máxima aqui no mercado, que contra fluxo não há argumento, né? E se realmente vier esse fluxo por conta das NTNBs fechando e os institucionais não tiverem onde alocar os recursos, vão ter que tomar mais risco, até porque todo mundo está subalocado em bolsa, né? Então qualquer 2% desse dinheiro todo de estoque que estão no tesouro, né, LFTs, na renda fixa e tudo mais, vier para a bolsa, é uma apreciação muito grande, né? Então, assim, é muito difícil a gente falar, poxa, o fiscal não vai passar, vai melar a bolsa vai voltar para os 100 mil pontos. Eu acho que é um conjunto de coisas. Uhum. Inclusive, você falou aí do gráfico do IFIX, Maurício. Débora já está com o gráfico aqui aberto, mostrando, né? Muito trazendo bem, aqui para a gente justamente essa alta. Vamos lá, Débora. 17 dias seguidos de alta no índice IFIX, viu, Paulo? Tô até de olho aqui, ó. É bem simples até conseguir ver. E os dias anteriores aqui, dos 17 dias, né, seguidos de alta, que tiveram uma queda, foi provavelmente alguma correção técnica, porque a gente consegue ver aí realmente esse canal de alta muito bem estabelecido aqui. Agora está nos 2.996 pontos, alta de 0,11 nesse momento, né? 17 dias consecutivos de alta. Enquanto no índice Bovespa, só para a gente, né, fazer a comparação, como a gente vê com volatilidade hoje no mercado, né? O Ibov agora sobe 0,22%. Ainda há pouco estava negativo, ficou muito tempo ali no 0 a 0. A gente tem alta agora no Ibov, mas o Ibovespa seguindo a sexta-feira com muita volatilidade no índice FIX. Então, 17º dia seguido de alta, Paula. Tá certo. Maurício, voltando ainda, só para completar, né, aqui esta questão, quando você trouxe aí do IFIX, nesses 17 dias, estava até olhando aqui em relação
ao assunto, você não acredita também que a trégua lá nos calotes, nos fundos imobiliários, cotas com desconto ali, um pouco a mais, podem também estar favorecendo aí, né, pesando até mais para esta alta aí do índice? Sim, a gente teve esse choque de notícias muito ruins, né? Com vacância, gente não pagando, né? No caso das americanas. Então, o mercado deu uma chacoalhada muito grande no começo do ano, né? Janeiro, fevereiro e março, né? Agora, esse gráfico realmente impressionante, tem chamado muito a atenção, mas às vezes passa batido, né? Porque a gente fica olhando os fundos imobiliários, não olha muito isso, é uma coisa que a gente não acompanha, a gente mesmo aqui na renda variável, mas o mercado às vezes não percebe, quer dizer, o mercado percebe, mas a gente como pessoa física, né, não acompanha muito isso. Isso é claramente um fechamento de taxa de juros futuros, tanto na inflação implícita nas NTNBs, como na curva termo da taxa de juros nos DIs. Né? Então, óbvio, imagina agora, vamos ver, segunda-feira sai um outro boletim Focus. Se tiver mais uma pequena ancoragem, 0,0 alguma coisa, do IPCA 2024, vindo para baixo de novo, a Bolsa vai continuar melhorando. Existe essa tendência. Né? Como estava muito depreciado e o fluxo era muito contrário, qualquer melhora dá esse ajuste muito grande, né? Inclusive, né, tô lendo aqui algumas questões sobre isso. O IFIX atual está aí com mais de 50% da composição de recebíveis, portanto, títulos aí de renda fixa também, né? Diz que estaria distorcido aqui do seu original, inclusive de 10 anos atrás. É um ponto, acho que importante também a ser considerado, né, Maurício? Bom, para a gente mudar, voltando aqui um pouco para o nosso tema, saindo um pouco aqui dessa questão, queria falar um pouquinho sobre Petrobras com você. Nos últimos dias, a Petrobras esteve aí no centro de várias discussões. Primeiro, a queda do combustível, revisão da política de preços. Tem também ali, né, ser levantado uma questão se vai haver mudanças também na política do pagamento de dividendos, veto agora da exploração pelo IBAMA. Eu queria entender um pouco da sua visão. Mesmo assim, a companhia tem mostrado crescimento aí, cerca de 10% já no mês, 25% no ano. Entender um pouquinho da sua visão, né, como você tem avaliado estes fatores, os reflexos nas ações da companhia. Quando você pega essa oscilação de preço, porque a base foi muito baixa, né? Então a gente teve uma mudança de expectativa muito grande quando o novo governo assumiu, e de você pegar de novembro, dezembro, assim, a Petrobras foi a principal ação que mais sofreu. Né, foi a ação que mais sofreu por conta desse medo do mercado com relação à companhia. Agora, nessa mudança de preço, no ambiente atual, não é algo tão temeroso, né? O dólar caiu, o petróleo está nos $70 e tal, ok. O grande problema vai ser se o petróleo for para $80, $85, o dólar for para 5,20 e a Petrobras segurar preço. Né? Então, aí sim a companhia vai sofrer. No macro, né, na parte de inflação, melhorou também esse ambiente, é uma das razões pela qual os ativos também têm melhorado muito. Né? Então, por isso que eu acho que vai ter mais uma ancoragem para IPCA 2023 e 2024 por conta desse tipo de atitude por parte da empresa, né? Combustíveis é uma parcela muito importante e relevante na composição do índice. Então, assim, para os agentes que investem em Petrobras, a princípio parece que estavam esperando o pior de novo, estava superestimado o pior cenário. Dado que a empresa já estava com um valor de combustível um pouco defasado, teria que ter um ajuste, e o ajuste também não foi nada de 30%, 40%, alguma coisa do tipo, ela ainda é muito geradora de caixa. Né? Então, assim, eu acho que a empresa vai começar a sofrer se a gente tiver um patamar de petróleo alto, $1, né? Uma defasagem muito grande com o preço internacional, e a companhia não reajustar.
né, e aí a empresa pode começar a consumir caixa, né, queimar caixa na sua atividade, e aí o mercado começar a penalizar. Então, assim, não é um processo rápido, a Petro não vai desabar, o pessoal vai sair de Petrobras por conta dessa primeira ação, o mercado vai esperar ações conforme o preço do petróleo for mudando e vendo a atitude da empresa. Então ainda vira uma incógnita e parece que o mercado está dando o benefício da dúvida, né? Chama atenção também, por exemplo, para, a gente não comentou aqui, mas para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil soltou um resultado gigantesco, né, de primeiro trimestre, superou o Itaú como lucro, foi o maior lucro trimestral do primeiro trimestre, acho que era do Itaú e tal. Aí o Banco do Brasil, depois de uma semana, soltou o resultado e já colocou o recorde do Itaú no bolso. E as ações estão na máxima histórica, né? Quer dizer, com o governo de esquerda, né, do PT, que todo mundo tinha muito medo. Por quê? Porque hoje é muito difícil você mudar também, né, políticas muito rápidas. Acho que é ao longo do tempo. Se o mercado começar a perceber mudanças de atitudes nas empresas estatais listadas, ao longo do tempo essa percepção vai mudando. A gente não tem uma mudança que em um mês as ações vão cair 50%, né? Isso existe quando a gente não tem nenhuma transparência, e isso aconteceu muito antes de assumirem, né? Naquele período de novembro até dezembro, né, do ano passado.